Ontem não, na madrugada agora, na madrugada, a gente acorda na madrugada, não sabe bem o que fazer. Nada para fazer lá de fora, nada para sair, não sabe o que vai fazer na madrugada. Tinha um tempo que eu via bastante TV. TV. Mas já vi tanta coisa, já tenho tanta coisa guardada, para mim acabou. Já é tudo que eu vejo, às vezes até é repetido. É até repetido o que eu vejo. Então não faz sentido. Fora o que eu gravo. Ó, ali tá falando, tá gravando. Depois dessa sessão de pose, o que eu quero falar? Gente, a coisa é terrível, viu? Até pouco tempo, os debates, Rodrigo Silva, não era nem debate, mas você percebe que um não combina com o outro. De eruditos de conhecimento da palavra de Deus. Você aprende com eles, mas há situações que já não é mais para ensinar. Um quer saber mais do que o outro, parece, ou um sabe de uma coisa que o outro não sabe. Um tem um jeito de pensar, o outro jeito de pensar. Quando você vê Saião e Tasso, Rodrigo Silva, quem mais? Hernandes Dias Lopes, ele não entra nessa, ele não gosta de debate. Já está polarizado demais. Mas tem esse pessoal que é conhecedor e precisa mostrar os seus conhecimentos. Sim, eu gosto deles. Quando eles estão falando individual, é uma coisa, mas quando os dois começam a debater, eu não concordo, isso confunde a nossa mente. Né? Há um monte de coisas na Bíblia, muitas até, que você fica perdido, você não sabe exatamente o que quer dizer aquilo. Então eles estudam, vão no hebraico, na tradução grega, e falam disso, e aí você acaba, então é isso, legal. Mas eu não concordo, aí daqui a pouco, eu não concordo com isso, não concordo. E você vê dois conhecedores da Bíblia se degladiando, como se a Bíblia não fosse uma coisa para todo mundo. A palavra de Deus, eu me converti, fui com a palavra de Deus, não fui com pastor nenhum. Pastor nenhum me disse aquela mensagem naquela. Não, eu me converti porque Deus já tinha me chamado, né? Já me chamou, ele já me salvou umas 3, 4 vezes que eu posso lembrar da morte. Então, eu posso lembrar, porque Deus te salva todos os dias. Então, se ele salvou meu pai, salvou da morte, e no tempo certo você vai embora, porque agora é determinado. Não é que Deus foi tomar um cafezinho ali na esquina e vacilou, aí você morreu. Não. Eu creio que a palavra de Deus, eu tenho certeza, né? Eu não gosto da palavra, eu tenho quase certeza, não, eu tenho certeza. Ou você tem certeza ou você não tem certeza. E eu tenho certeza que a palavra de Deus é suficiente. O que você entendeu? Lá ali em Gênesis. O que você entendeu ali em Atos dos Apóstolos? Bom, tá bom. O que acontece com o tempo é que você vai, se você se esforçar, né, se interessar, vai estudar história e vai ver que a história combina. Como se a história fosse inspirada na Bíblia, mas não a Bíblia na história. A Bíblia foi escrita no período de 1500 anos em grego, aramaico e hebraico. Entendeu? Tem poesia, tem história, entendeu? Tem várias coisas escritas por 40 autores diferentes, de culturas diferentes, em lugares e tempos diferentes. Gente, a Bíblia é incrível. Não há outro livro que possa ser páreo, que possa se competir com a Bíblia. Tá? Num período de 1500, depois 100. O primeiro a escrever sobre Jesus foi Paulo, segundo consta. O primeiro evangelho, isso no ano 50 depois de Cristo. E o primeiro evangelho foi o de Marcos. E Marcos não está na lista dos apóstolos. Apenas João e Pedro. Porque Lucas era doutor e Marcos, acho que ele é sobrinho, se eu não me engano, de Pedro. Vocês conferem aí. E Lucas era médico, que escreveu o Atos dos Apóstolos. Gente, essa é a Bíblia, já vem completa. Então vem aqui na minha tradução, a antiga tradução João Ferreira de Almeida. Muitas coisas são frases antigas, realmente você não entende. Mas tem coisas que você compreende, sim, claramente. E uma das coisas é que você
Para ser salvo, precisa apenas, com a sua boca, confessar que é um pecador no seu sentimento. Deus, eu sou um pecador. E sem ti, Senhor, eu estou no inferno. Sem ti, a minha vida é vã. Me salva, me ajuda, Senhor. Aceito o Senhor como meu Salvador, me salva. Olha que oração bonita. Me salva, eu não sei orar muito. Só queria que o Senhor me salvasse, eu entrego a minha vida a ti. Aí você entregou a vida a Jesus, legal. Amanhã você vai pra balada, amanhã você vai pra bagunça. Nada contra isso, mas, pô, era o que você fazia antes. Tá? Aí amanhã você cismou de pôr uma tatuagem no corpo. É pecado? Não, mas por que você fez isso? Não era Jesus que era o suficiente? O que você entende de pele? O que é a pele para você? 1/20 polegada, certo? 2 metros que se tirar a pele e jogar no chão, dá 2 metros quadrados. A sua pele, entendeu? 3 quilos de peso. Isso porque a gente tem uma altura de 1,70 m. A pele tem derme, hipoderme e derme. Nossa, 3 camadas. E nela, debaixo dela tem os corpúsculos, Diofine, Krause e Vatipacine. Aqueles sensores que detectam calor, frio. Sem contar que tem os bulbos, né? Que é onde saem os pelos, os folículos pilosos, e ainda tem as glândulas sebáceas. A pele que você furou, ela tem uma forma de... Ela recebeu uma química no corpo e ela não pode se defender desse corpo estranho. Mas, enfim, você quis fazer isso. Mas você não era assim, mas de repente ficou assim. Por que você fez isso? Ninguém sabe. Como é que você pode, então, começar a fumar? Ou continuar bebendo? Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, que você precisava dele para a salvação. Mas só para a salvação. O resto pode deixar comigo que eu faço. Entende? Quando você tem uma vida com Cristo, não é você querer ser santo. Ite, nite, eternite, brasilite. Não. Você não vai ser eternite, brasilite, nem nada disso. Tá? Você vai ser um pecador. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da graça de Deus. E ainda fala, mas eu faço boas obras. Não. As tuas obras são trapos de imundícia, segundo a palavra de Deus. Pensa num pano todo sujo, que acabou de sair de porcaria, um monte de coisa, o cara foi ali no mato e se limpou com ele, uma mulher chegou nos dias dela, se limpou com ele. Esse é as tuas boas obras para Deus. O nível de Deus, eu aprendi com Hernandes Dias Lopes, gosto muito de assistir, é um perfeito. Não pode ter 1 grama a mais, micrograma, nada disso. Então, você não passa na régua de Deus. Somente um passou. Quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo passou para que nós possamos ganhar a salvação através da graça. Não foi de graça para Cristo, mas é de graça para nós. Que nós, com nossos feitos, com nossas boas obras, não ia chegar nem, sabe? Perto de ser salvo. Então, graças a Cristo, graças a Deus que provideu a salvação, você tem a salvação. Acabou. Mas aí vai um debate que as pessoas gostam de debate. Você vai numa luta, você gosta de ver uma luta. Quem é? Pô, fulano aí tá sendo o campeão do mundo, mas eu não gosto dele. Vou ver agora esse aí, vai derrotar. Aí você vai assistir, doido para que ele perca, você não gosta dele. Isso é mundo. Na palavra de Deus, não. E quanto mais você coloca coisa assim, mais as pessoas vão ficar confusas. Elas não vão aprender de Cristo com debate de Tasso versus outra coisa. Saião. Duas mentes brilhantes. Ou Rodrigo Silva versus Saião, ou Tasso versus Rodrigo Silva. Pra quê? Deixa eles no mundo deles. Você não vai converter eles. Rodrigo Silva vai continuar sendo adventista, Saião presbiteriano, e cada um no seu mundo. Como é que se fala? Deus, a salvação você perde? A salvação você não perde? Eu prefiro aceitar Jesus Cristo, prefiro ser, segundo Paulo, mais e mais semelhante a Cristo. E Cristo não fez coisa errada. Então, se eu puder chegar perto, apenas para ser igual ao meu mestre, está ótimo. Arminianismo ou calvinismo? Um diz que Deus já providenciou, que já sabe quem é que vai ser salvo. Ele olha lá e fala, isso aqui já se salvo, esse é meu, eu escolhi esse. E esse eu não escolhi. Aí já fere eu. Como? Então Deus tem acepção de pessoas. Entende? Aí não vai contra o que eu estudei. Mas se você estudar só a Bíblia, olhar para a Bíblia e olhar para Jesus, a salvação está aí. Ou se você ficar querendo ver debate, combate, UFC,
MMA de pastores, de líderes, conhecedores da Bíblia, porque é o egoísmo das pessoas. As pessoas têm o eu tenho egoísmo, olha o meu egoísmo. Poxa, 62 anos, cara. Poxa vida, olha, 62 anos. E aí, o que você acha? É fácil? Isso é o egoísmo. Eu tenho um egoísmo terrível. Daqui a pouco eu faço força, pego esse peso. Egoísmo. Eu quero me aparecer. Mostrar o que eu sou. Treinando esses anos todinho da minha vida. Mais de 50 anos treinando, conhecendo coisas. E sem esteroide, sem droga. Cheguei aqui, ó, sem droga. Com a graça de Deus. Sem esteroide. 44 de braço não é muito, mas dá pra gente fazer um passeio no shopping. Uma barriga enorme porque como muito. Isso é o egoísmo. Eu quero me aparecer. E se eu dançasse? Também sei dançar. Michael Jackson, sei dançar, ou egoísmo. Se eu vou num baile, todo mundo parado, terceira idade, eu sou da terceira idade, de repente eu vou. Yeah. Egoísmo. Eu quero me mostrar que mesmo. Egoísmo, você não vai ficar quietinho. Se você tem conhecimento, o que acontece? Qual é o seu egoísmo? Você não aguenta ficar calado. Não, deixa de falar besteira. Comunismo é a mesma coisa que cristianismo. Crentes falando isso. Você fala, eu não vou falar. Eu vou falar! Aí você fala. Mas há uma diferença aí. Suponhamos que aquelas pessoas estão debatendo, falando isso, porque ouviu alguém renomado falar. Algum desses pastores vão supor falar, que eles não vão falar nunca. Então ele toma como verdade. Mas eles não leram o manifesto de Karl Marx e Engels de 1848. Nem eu li, eu sei uns pedaços dele. Em um dos pedaços dele eles falam que a igreja é o ópio. Ópio é uma planta, uma droga, que geralmente tem lá no Oriente. Pessoal, é tipo uma droga, é uma droga, é o ópio, procura saber. Alucinógeno, onde as pessoas ficam lá infelizes dizendo que está feliz. Não, a igreja é o local onde você conhece a Deus, vamos supor, você conhece a Deus ali, serve a Deus, você vai se reunir e onde você aprende. Mas você precisa tão somente aprender da igreja, porque a igreja também pode ser até que eles estejam, hoje em dia mas os pastores de igreja estão tudo ricos. Quanto é o salário deles? 8 mil? 10 mil? Pô, eu ganho 1.500, caramba. Eu tenho que viver com esses 1.500, ainda tenho que pagar. Sim, eles ganham para falar o que eu estou falando aqui para você de graça, mas tem muita coisa na palavra de Deus que você pode ler, você pode estudar e pronto. Mas o egoísmo é importante. Esses dias aí uma política, uma mulher política, senadora, deputada, não sei o nome, tal de Damares, falou que as igrejas estão envolvidas num negócio lá do INSS que estavam pegando dinheiro dos velhinhos, certo? Aí o pastor Silas, qualquer coisa, Taia, chegou lá e já se ofendeu. Por que ele se aborreceu tanto? Porque esse pessoal não pode, tem que deixar as pessoas crer que a igreja é purinha, santinha, e não é. E ela falou depois o nome dos pastores, eu sei quem era, e um deles ali eu reconheci. É muito por esse lado. É os igreja preta, é os que acham que o comunismo e o cristianismo é a mesma coisa. O que acontece? Eles não podem perder essa boquinha. Eu não posso perder essa boquinha. Então ele se manifestou, tio, diga, dá nome dá o nome aos burros, dá nome aos... Não. Aí ela pegou e disse. Quer dizer, ó, minha igreja não é assim. Entendeu? Esses evangélicos, ela realmente generalizou. Não é, mas é um tipo de pessoal que acha que Jesus aceita essa divisão. Entende? Aí sim você tem que ter uma pessoa para abrir os teus olhos. Mas não é um combate, um pastor versus pastor, é lógico, é a palavra de Deus, é mostrar a palavra de Deus. Eu mostro na palavra de Deus que comunismo e cristianismo não tem vínculo. Não, porque é social. Que social o quê? Lula divide o dinheiro dele com quem? Com quem divide os 513 deputados lá? E os 81 senadores? Eles dividem o dinheiro deles com quem, mais ou menos? E qual foi a comunidade pobre que recebeu a visita deles, levando alguma... Você não vai ver, filho. Então não é a mesma coisa, não será a mesma coisa, entendeu? Jesus é Jesus, a gente tem que pensar no nosso próximo. Mas lá em cima não existe essa divisão. Portanto, a gente ficar debatendo coisas de se foi, não foi, que eu não penso assim, eu não vejo assim,
2 eruditos, eu acho que isso é péssimo para a igreja. É péssimo. Né? Por mais que eles sejam elegantes, não concordo, devido a vênias. Querem ser STF da igreja lá embaixo. Não é assim. Leia a palavra de Deus, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está salvo. Não pensa quando você tiver, o médico falou que você tem 5 dias. Não, ainda bem, você falta 5 dias para ir para o céu. Tem que se falar assim. 5 dias para ir para o céu. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou para o céu? Então você não teve fé. Abraão deixou Ur dos Caldeus com a família. Todo mundo era idólatra, ele não aceitava aquele tipo de adoração, vários deuses. Ele sabia que só tinha um Deus, não conhecia. Até que Deus chegou e falou para ele, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mandar. Aí sim Deus se revelou para ele. E ele, pela fé, foi. Depois, pela fé, ele falou, você vai ser pai de grandes nações. Pô, a mulher é estéril. E passa anos, passa 2, passa 3. Chega em 90 anos, ela dá luz. Conhece mais alguém que fez isso aí? Não. O pior de tudo é o homem tá ali esperando todos os servos dele tendo filhos e ele não tem um filho sequer. E ainda Deus fala para ele, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Que nação? Não sou pai nem dessa comunidade que eu tenho aqui. Não tem nenhum descendente. Nem podia falar assim. Esse Deus, cara, eu me decepcionei com ele, hein? A rainha, a deusa é a Zera, que tem a rainha lá das deusas. A Zera é que é a deusa da fertilidade. Não. Confiou no Deus. Isso é fé. Abraão é o pai da fé. Você crê que Cristo te salvou na cruz? Creio. Você entregou sua vida para ele, significa, Deus, a partir de agora eu vou te orar até o final dos meus dias. Eu sei que vai dar meu teu veredito para mim. Pronto, está salvo. Você não precisa ouvir Saião, Tasso, Rodrigo Silva, Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, qualquer outro tipo de pastor. Todos são falhos. Quem vai te dar a salvação, e quem já te deu a salvação, é só você pegar, já te deu. É Jesus Cristo. Pronto. Para que esse negócio de debate vocês aí, grandinho aí de cima, de ficar querendo saber, eu sou demais. Porque no grego, não seja um sabino na vida. O sabino pensa que é sabido, mas o sabino não é sabido. Ele quer mostrar que sabe grego, o halash com macaxe, nada disso interessa. Deus não é Deus. Sabe quantos idiomas, sabe quantos países tem no mundo? 195 países. Sabe quantos idiomas, dialetos tem no mundo? Muitos. Eu não sei quanto, mas muito. Procura no Google. Tu acha que Deus está preocupado porque você se acha o máximo porque você sabe o grego e o restante? Não sabe? Não quer dizer nada, filho. Não é isso que faz a pessoa ser. É a conduta com Deus, é o viver com Deus. É o entender que Jesus tem que brilhar e você se apagar. Senão vai ficar um sabino. Sabino não é sabido. Entendeu? E é isso aí. Há um euísmo por uma boa causa. Poderia não ser assim. Mas meu pai me deu esse esporte e eu uso ele até hoje. Foi o meu brinquedo que ele deu, que eu não tinha dinheiro para comprar brinquedo, Autorama, nem nada. Eu estou em 1970, Emerson Fittipaldi. As crianças ganhavam Autorama dos papai. A propaganda da Estrela não era para gente. Mas ele me deu o brinquedo. Aqueles brinquedos se foram. Mas esse de treinar está aqui, ó. Eu fiz uns aparelhos todinhos. Neles eu treino para ficar assim. É isso aí. Tchau para vocês.